Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de literatura infanto-juvenil. Meu nome é Natália Cunha e eu sou a sua professora, tá? Para a gente dar continuidade à última aula, eu vou entrar diretamente no conceito de gêneros e subgêneros, tá bom? Lembrando que na última aula a gente recebeu a atividade e ela foi avaliada no nosso último encontro, tá bom? Então, lembrem-se, ao final dessa aula eu vou passar mais uma atividade e ela vai ser avaliada no nosso próximo encontro. Isso conta como a nota do fórum, tá certo? Então, agora a gente vai olhar aqui um pouco a contextualização de gêneros e subgêneros, que a gente vai trabalhar aí dentro de sala de aula. O primeiro gênero que a gente vai ter, né, vai ser na verdade, o primeiro tipo textual que a gente vai ter é o tipo textual narrativo. E dentro dele a gente vai ter alguns gêneros, como conto, crônica, romance e fábula. Vamos dar uma olhada no que é primeiro o narrativo, né? Esse tipo textual narrativo. O tipo textual narrativo, ele é aquele texto que conta uma história, tá bom? Você vai ter sempre um narrador, normalmente personagens, falas, tá bom? Vai estar sempre ali contando uma história a partir da visão de um narrador. Estruturalmente falando, ele vai ser em texto corrido, tá? A gente não vai ter divisões, por exemplo, de falas, como em alguns outros textos. Ele vai ser um texto corrido. Esse é o tipo textual narrativo. O nome já diz, é um tipo textual onde um narrador conta uma história. Pode ou não ter personagens, pode ou não ter falas, tá? Mas a gente vai ter essa característica maior, que é um narrador contando uma história, tá bom? E ele vai estar sempre em texto corrido. A gente normalmente trabalha em sala de aula textos mais rápidos, como o conto, a crônica ou a fábula. Aqui são só alguns exemplos de gêneros e subgêneros que podem existir, tá bom? Existem vários outros. O conto, já dizia Allan Poe, tá? Que é o maior teórico de conto da história até hoje, que é aquele texto que você consegue ler numa sentada. Você senta, abre o livro, fechou o livro, acabou o conto. Ele é rápido, ele te prende ao ponto de você não querer sair dali. E ele vai ter aí no máximo 10, 12 páginas, tá? 20 páginas ele já começa a ser longo demais para ser um conto. A crônica é um conto extremamente reduzido que vai estar aí focado em situações do dia a dia. É um texto mais jornalístico, né? Ele é mais aí colocado em jornais, tá? E essa crônica, ela vai ter essa característica de textos do dia a dia, de ser mais curta, tá? Crônicas aí vão ter no máximo 1,5 página, 2 páginas, para falar dessas situações mais corriqueiras. O romance já são livros com mais de 250 páginas, tá certo? E com menos de 250, 140, 160, normalmente a gente considera novela, tá bom? Então, um romance ele vai ter aí mais de 250 páginas, é um livro com um narrador contextualizado, com um cenário muito bem especificado, com personagens extremamente construídos, um enredo muito mais longo do que o conto, tá? O conto a gente vai ter um enredo curto, um arco curto da história, com poucos personagens e poucas falas. No romance ele vai ser bem mais longo. E a fábula, que é um conto, a característica específica da fábula, né, que é onde os animais, eles agem como os seres humanos, tá bom? Então, os animais vão falar e vão agir como se fossem humanos. A gente vai ter vários exemplos, como a cigarra e a formiga, a tartaruga e a lebre, tá? Aí são fábulas, tá bom? Então, esse é um conto específico. Dentro do conto, da crônica e do romance, a gente vai ter vários tipos, né? Muito mais para conto e romance. A gente vai ter de terror, fantástico, romance romântico, né? A ideia dos livros românticos em si, policial, suspense, enfim, a gente vai ter aí diversos subgêneros para trabalhar dentro desses textos. Tudo depende aí da faixa etária dos alunos que você estiver trabalhando. A gente vai ver isso um pouco mais para frente.
A poesia é uma forma muito mais fácil, na verdade, de você saber que gênero é esse. Ela vai estar sempre escrita em versos, mas nem sempre ela vai estar escrita em rima, né? A gente vai ter vários tipos de rima, como rima com 10 sílabas, rima com 5, com 7, tá? Mas a poesia em si, ela vai trazer essa ideia de estar sempre versificada, tá bom? E às vezes ela vai trazer as rimas e às vezes não, tá? A gente pode ter versos decassílabos, versos heptassílabos, verbos com rima rica, com rima pobre. É aquele verso que você rima banana com cana, né? Essas rimas mais simples, mais fáceis de fazer. A rima rica é aquela rima que você se preocupa em procurar palavras até com tons diferentes para rimar, tá? Poesia ela vai ter essas características próprias dela. É uma forma de inserção de leitura para crianças, inclusive, ali na primeira fase, muito importante, porque como acaba se tornando levemente musical, a criança acaba decorando, tá bom? O teatro, que vai ser aquele texto dividido por falas, onde indica, né, o que cada personagem, cada ator deve fazer em cima do palco, né? Fulano chega e cumprimenta. Aí tem lá o nomezinho, fulano. Na frente tem a fala, olá, boa noite, senhor. Né? A gente vai ter aí o teatro, que é uma forma aí de você já começar, a partir dos 8, 9 anos da criança, para ela já começar a fazer a parte das interpretações, além da leitura. E o cinema, que é algo de extrema importância ser abordado, tá? Hoje em dia, a gente passa muito mais tempo em frente de telas do que na frente das páginas de um livro. E o cinema é um gênero que, né, os filmes, as séries, o audiovisual em geral, ele está sendo muito utilizado, ele está sendo muito consumido. Então, a partir do cinema, você pode trazer aí a sua ideia da sua aula para literatura. A partir de um filme, você pode falar de um livro, tá bom? Então, ele é muito importante estar aqui na nossa ideia de gêneros e subgêneros para trabalhar em sala de aula. Tudo ok até aqui? Tudo importa ao criar um livro para as crianças. A capa, as cores, as letras, a escolha. Quando a gente vai criar, ou quando a gente vai revisar, ou quando nós vamos escolher um livro, a gente primeiro precisa olhar a faixa etária. Pós-faixa etária, a gente precisa olhar em como se encaixa. E a gente não pode dizer que esses livros são criados ao léu, que esses livros são criados com qualquer tipo narrativo, com qualquer escolha narrativa, ou com qualquer tipo de palavras, tá? Até as cores vão indicar algo nos livros. E aí eu vou trazer de volta para o audiovisual. Vocês já ouviram falar nas animações atualmente mais utilizadas para crianças porque elas têm menos estímulos? Por exemplo, na nossa época, eu tenho 30 anos, então na minha época, as animações, elas não tinham tantos estímulos. As cores eram mais leves, as músicas mais lentas, né? Atualmente, não. Se a gente for olhar as animações de atualmente, as cores são muito mais fortes, as músicas muito mais fortes, muito mais agitadas, né? Veja-se por Encanto, uma das últimas animações de mais sucesso da Disney. Todas as músicas de Encanto são muito mais agitadas do que, por exemplo, as músicas da Bela e a Fera, lançado há 20, 30 anos atrás, tá? Então, a gente vai ter essa dualidade, essa necessidade de, dependendo da idade, cores mais chamativas ou cores menos chamativas. Textos, fontes maiores, fontes menores, estilos de textos diferentes para cada faixa etária, tá? Então, tudo vai contar. A capa, o desenho da capa, ele precisa ser atrativo, a criança precisa ter curiosidade em pegar aquilo, tá bom? Então, tudo isso você precisa ver antes de escolher o livro que você vai trabalhar em sala de aula. E aí, para isso, a gente precisa ver as fases. E para a gente entender como faz essa escolha, a gente precisa ver as fases, que são divididas em 3, tá? Mas o que são dessas fases? A leitura
A leitura abre a mente e amplia os horizontes. Quando isso é feito na primeira infância, tudo acontece de uma forma muito mais natural e prazerosa. E é essa geração de leitores que poderá transformar o mundo através da educação e do conhecimento. Tenho absoluta convicção disso, né? É uma citação de Lacerda, tá bom? Em uma das entrevistas dele. E por que a necessidade da leitura na primeira infância? Essa fase aí até os 8 anos de idade, mais ou menos. É a necessidade da criança estar em contato com os livros para que isso seja feito de forma prazerosa para ela, para que isso não pareça uma obrigação, tá bom? E aí, quando a gente conhece as fases, a gente consegue respeitá-las e escolher melhor o material que nós vamos usar em sala de aula. Como, por exemplo, pré-leitura é a fase dos 0 aos 6 anos, tá bom? Antes de eu entrar aqui, vamos falar um pouco sobre a fase do 0, porque muita gente acha que a criança não entende e tal. Gente, só o fato da criança ter o contato com o livro, dela tá ali e ela ter o contato, o folhear das páginas com os desenhos, ela já começa a estimular a imaginação e a estimular o contato com aquele conteúdo, né, com aquilo que ela vai ter no futuro. Exatamente por isso a ideia de contar histórias para a criança antes de dormir, de comprar aqueles livros interativos, para que ela tenha este contato, porque a partir dali você começa a formar um leitor, tá? Por essa curiosidade. A criança não precisa ter aprendido a ler para entrar em contato com o mundo da imaginação que a literatura proporciona. Nessa idade em que temos a fase da aquisição da linguagem, deve-se estimular o contato com os livros, que serão constituídos por uma série de atrativos diferenciados, com a predominância da linguagem não verbal, uso de imagens, cores abundantes e até mesmo sons, tá? Até os 6 anos, a criança está aí no processo de aquisição, ela tá aprendendo a falar, ela está aprendendo vocabulários novos, palavras novas, né? Tanto que uma das coisas que nós temos que ter muito cuidado dentro de sala de aula nessa primeira fase é exatamente falar corretamente, para que a criança aprenda as palavras corretamente, né? Ela é uma esponjinha, então quando você fala, ela aprende. Então todo esse cuidado na sua fala durante a aula vai fazer com que ela adquira novas palavras no vocabulário dela. Só que ela ainda é pré-alfabetizada, ela ainda não é alfabetizada, ela ainda não sabe ler. Porém, as imagens, né, linguagens não verbal, as imagens do livro vão contar uma história para ela. Ela vai começar aí, a partir da imaginação, ter a interpretação dessas imagens. Pode parecer que não, mas a partir dali você já faz com que a criança trabalhe muito melhor o cérebro dela, porque ela precisa conseguir conectar a imagem de uma página à outra para conseguir criar um fio de uma história, tá? A ideia das cores, como eu já falei, cores mais chamativas, cores que vão fazer com que ela preste atenção. E até mesmo sons. Existem livros que você abre e você vai apertando e vai fazendo o som dos bichinhos e tal. É muito importante, tá? Porque além disso atrair a criança, isso vai ajudá-la a compreender melhor o que está sendo contado naquela história. Leitura compreensiva dos 6 aos 8 anos. É o período da alfabetização, o que desperta a curiosidade nas crianças por tudo que conseguem ler ou identificar, por exemplo. Por isso, os livros devem conter muita ilustração e pouco texto, com palavras grandes em caixa alta. Preferencialmente narrativas curtas, como os famosos contos de fadas, que despertam a imaginação e o prazer pela leitura, além de trazerem muitos ensinamentos. Acredito que a maioria de vocês já teve ou tem uma criança na família que está no processo de alfabetização. E essa criança lê tudo o que vê na rua. Toda placa, toda palavra, o pare do meio da rua. Às vezes, do nada, ela estanca ali na calçada e começa a falar P com A e lê o pare, né? Porque a curiosidade, a vontade de ler tudo a partir do momento que ela aprende, tudo que lhe é apresentado, ela tem essa curiosidade. Então, um livro com histórias menores vai fazer com que ela continue lendo. A necessidade do suporte visual é muito importante para que ela continue estimulando ali a imaginação dela, para que seja ajudado com que ela conecte a história, mas agora com o auxílio das
palavras, tá? Normalmente, livros para criança dessa idade são aqueles livros que vão ter no máximo 4 linhas, estourando 5, tá? Ali para que ele vá lendo. Muitos são construídos, inclusive, em forma de poesia, para facilitar a fixação, tá bom? E a fase interpretativa, que começa a partir dos 8 anos. Com o domínio da leitura, tem-se a perder um pouco a importância do aspecto visual do livro. O adolescente passa a ser motivado por histórias que ampliam a imaginação, com grandes aventuras, mistérios e suspense. No entanto, ao pensar nas características da literatura destinada aos adolescentes, uma preocupação maior surge e é frequentemente apontada: o fato de que muitos perdem o encanto pelo mundo dos livros que tinham quando criança. Muitos pais e professores apontam que adolescentes não leem. Estes, no geral, reclamam das leituras que são indicadas na escola e lidas para a prova em disciplinas específicas, as famosas leituras obrigatórias. A Natália, mais com 8 anos, ainda não é adolescente. A nossa geração, a geração que nós estamos lidando agora, né, a gente está com esse novo desafio em sala de aula, que são os que a gente chama, né, ainda não foi configurado como, mas as pessoas brincam, inclusive na internet, como os mini-adolescentes, que são essas crianças entre 8 e 10 anos, 9, 11 anos, que já têm essas atitudes de adolescente, né? Isso tudo influenciados pela internet. Essa questão da forma de leitura e de como eles começam a perder o interesse, por exemplo, por contos de fadas. Então, a gente precisa estar preparado para lidar com essa transição, né? Com esses dois tipos de público. As crianças que ainda têm esse apreço por esse mundo de imaginação e esses livros com mais figuras, e as crianças que nem tanto. E que já começam a se estressar com as leituras obrigatórias, as leituras de férias, as leituras por necessidade escolar, tá? Nessa fase, a gente precisa entrar um pouco mais na fase de interpretação. Não adianta mais o livro ter só figuras e texto curto. Os textos precisam ser mais longos e precisam fazer com que ele pense, com que ele interprete, tá? Fazer com que ele faça as escolhas e que ele consiga entender todo o contexto por trás do texto. Não 100%, não completamente, mas ali focado para a idade dele. E aí a gente entra na formação de leitores, porque, como eu falei anteriormente, as crianças começam a perder esse interesse e a gente precisa formar leitores. E, imprescindivelmente, é necessário falar sobre a função da escola nisso. A função da escola não deve ser só a de ensinar a ler mecanicamente, ou seja, a de decodificar textos, mas também a de ensinar a ler criticamente, dar condições para que os alunos interpretem os diferentes tipos de leitura por meio de estratégias diferenciadas e que utilizem práticas reais do dia a dia, tá? Não é só alfabetizar, é ensinar a ler e interpretar criticamente. Não é só o aluno saber que a banana é amarela e ele saber repetir aquilo ou ler aquilo. É ele conseguir interpretar que a banana, o objeto banana, é de cor amarela e fazer referências. Amarelo como o sol, amarelo como a minha blusa, amarelo como o chão, amarelo... Enfim, tá? É esse tipo de coisa que a escola tem que estar preocupada em ensinar. Não somente na decodificação. Porque a gente precisa aí de leitores críticos. E como eu escolho uma boa obra? Primeiro de tudo, precisa ir de encontro ao interesse dos leitores. Procure saber o que os seus alunos consomem. O que é que seus alunos andam consumindo? O que é que seus alunos mais conversam? O que é que eles andam assistindo? Pergunte. Faça uma roda na sala e pergunte qual a sua série favorita, o que vocês mais andam assistindo. Porque não adianta você passar um texto que não tem nada a ver com o que eles mais gostam. Eles vão se desinteressar muito mais rápido. Diversidade textual, tá?
Eles precisam ter uma diversidade de textos diferentes. Não é trabalhar só o conto, não é trabalhar só o romance. É trabalhar conto, crônica, é trabalhar receita, é trabalhar poesia, é trabalhar teatro, é trabalhar diversos gêneros. Quanto mais diversidade, mais atraído ele vai ficar, porque ele não vai entrar no marasmo textual. Evitar obras que não tenham função literária. É importante trabalhar notícia? Sim. Mas ela não deve ser a base do ensino, tá? A gente tem muito atualmente, inclusive, a ideia das provas externas, né? De estar muito focado nos descritores e etc. Isso nos prende a determinados tipos textuais. Só que nós precisamos tomar muito cuidado para que esses tipos textuais não acabem sendo confundidos aí com os tipos de inserção literária desses alunos. Selecionar obras de autores consagrados? Sim. Porém, nós precisamos de obras mais contemporâneas. Lá na primeira aula, eu falei muito sobre a ideia de você fazer com que os alunos leiam Machado de Assis sem ter bagagem literária. Eles precisam ler Machado de Assis? Sim. É indicado que eles leiam algumas obras de Shakespeare, como Romeu e Julieta? Sim. Mas eu também preciso mesclar com leituras mais atuais, né? Com leituras que estão em alta. E a gente pode muito bem utilizar a internet a nosso favor nisso. Porque quando a gente une o clássico ao contemporâneo, quando a gente consegue fazer essa troca, a gente faz com que esses alunos estejam muito mais interessados na leitura do que a gente só está falando de clássicos e acabar acontecendo algo que aconteceu nas últimas gerações, que é a maioria dos alunos acreditarem que autores são pessoas mortas, que não existem autores vivos. Porque a gente só lê livro clássico, a gente só lê o cânone. Quais são os mais critérios aqui para a gente escolher uma boa obra? A gente precisa considerar a literatura como arte. Assim, considerar qualquer obra precisa articular uma função estética, tá? É se preocupar não só aí com a literatura como qualquer texto narrativo que conte uma história, mas está preocupado com a estética desse livro, como esse livro se apresenta. Os sentidos do texto literário são múltiplos, não devem estar explícitos. A literatura é a arte da palavra, então cada leitor deve poder ter a liberdade de criar seus percursos de interpretação de texto, tá? É aquela questão lá que a gente falou na outra aula, não pode, né, como no período pré-lobatiano, né, o período antes de Monteiro Lobato, tá aí dando a resposta para o aluno dentro do texto, tá? Não, o texto ele não pode ficar simplesmente deixando claro o que ele quer contar. Ele tem que dar espaço para que o leitor ele interprete e tenha a partir das suas visões de mundo, da sua história, da sua vida e de tudo que ele carrega, toda a sua bagagem, ele consiga fazer essa interpretação, tá? Livros literários não são livros paradidáticos, ou seja, não devem ter como foco o ensino de aprendizagem. Podemos aprender muito com os livros de literatura, é claro, mas isso deve acontecer de forma natural. Preocupações pedagógicas não devem ser um fator para definir a qualidade de obras literárias. Gente, esse ponto é tão importante. Você precisa observar a questão da aprendizagem, mas o livro, ele pode estar ali interdisciplinar, ele pode estar ali te ajudando na disciplina, sim, mas o foco dele não deve ser o ensino. O foco dele deve ser a contemplação da arte, né? Deve ser a imaginação, a formação de senso crítico, de várias outras formas. O livro ele não deve ser didático, ele não deve ensinar por si só. Você aprende enquanto você lê e você se coloca no lugar do outro, tá? Deve ser um movimento natural e não um movimento focal. 4. Valorizar e reconhecer os autores brasileiros que produzem literatura infantil e juvenil de absoluta qualidade. Vamos deixar de achar que só tem literatura boa fora, porque a gente tem autores incríveis no país, tá? Inclusive infantil e juvenil. Na verdade, a gente exporta muitos livros infantis,
Muitos livros aqui são traduzidos porque a nossa literatura infantil ela é muito rica, a gente tem muito essa preocupação. A gente tem muita preocupação na alfabetização, na formação de leitores, tá? Inclusive aqui no Ceará, nós temos programas específicos para a formação de leitores dentro das escolas, né? Inclusive escolas municipais. Então a gente vai ter tudo isso que pode nos ajudar, nos auxiliar aí dentro da sala de aula. E na BNCC? Eu não vou falar tanto da BNCC, tá? Eu vou passar um pouco por cima, porque vocês têm, né, uma disciplina exclusiva para Base Nacional Curricular. Então, eu vou passar aqui sobre o que a leitura fala na BNCC, sobre o que é que a BNCC fala, né, de leitura e etc. E eu já vou entrar em outra parte da aula, que são as metodologias, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem colocar no nosso Forms sobre a BNCC ou sobre qualquer outra parte dessa aula, que eu respondo no nosso encontro. Vamos falar agora sobre a BNCC, tá? Por isso que eu vou passar bem rápido, porque vocês têm uma disciplina exclusiva de BNCC. Mas lembrando que qualquer dúvida sobre qualquer tema da aula, eu tiro no nosso encontro, tá certo? Então, caso vocês tenham mais alguma dúvida, inclusive sobre esse tema, que é um tema um pouquinho mais complexo, vocês podem trazer que a gente conversa no nosso encontro, tá certo? A leitura na BNCC. Tanto os PCNs do ensino fundamental quanto os da educação infantil citam a literatura como forma efetiva da formação de leitores. E a leitura literária como algo importante e central nas aulas de língua portuguesa. No caso da educação infantil, a literatura é um meio de incentivar a oralidade, a imaginação e a socialização. Outro aspecto importante que é ressaltado pelos PCNs refere-se à materialidade linguística do texto literário. Nesse ponto, os documentos apontam que os textos literários são complexos e permitem múltiplas interpretações. Sob esse enfoque, apontam a sensibilidade e a estética como elementos responsáveis pela composição diferenciada, pela originalidade e pelo caráter transgressor da arte verbal, tá? Dentro dessa ideia da BNCC, eles vão deixar claro, inclusive, que nos anos iniciais, os textos literários são extremamente importantes para não só a formação de leitor, mas para a formação da língua, pelas palavras com que eles trazem, né? As palavras que eles trazem, a forma com que ele é construído. E isso faz com que atice não só o imaginário da criança, mas também toda a estruturação de pensamento que essa criança vai trazer em cima dos temas abordados. Aqui eu trouxe o que tem no PCN da educação infantil e o que é necessário, né? O que a escola precisa ter aí em relação a essa área da literatura. A escola deve dispor de uma biblioteca em que sejam colocados à disposição dos alunos, inclusive para empréstimo, textos de gêneros variados, materiais de consulta de diversas áreas do conhecimento, almanaques, revistas, entre outros. É necessário, tá? Tem na BNCC que toda escola precisa ter uma biblioteca com textos à disposição. É desejável que as salas de aula disponham de um acervo de livros e de outros materiais de leitura, mais do que a quantidade. Nesse caso, o importante é a variedade, que permitirá a diversificação de situações de leitura por parte dos alunos. Todo mundo aqui já viu alguma sala que tem lá o cantinho da leitura, né? Inclusive salas ali de fundamental, de ensino infantil e fundamental 1, até mais ou menos ali o segundo ano, terceiro ano, tem um cantinho com os livros disponíveis para essas crianças, tá? Esse cantinho ele é de extrema importância para que a criança veja e tenha acesso ao livro, ela veja que não é algo tão complexo de se ter e de se pegar e de ter a curiosidade de entender. O professor deve organizar momentos de leitura livre, em que também ele próprio leia, criando um circuito de leitura em que se fala sobre o que se leu, trocam-se sugestões, aprendem-se com a experiência do outro. Eu acho que eu tenho um slide bem grande sobre isso na frente, mas se ensina como exemplo, tá? Antes de formar leitores, você precisa ser um leitor. O professor deve planejar atividades regulares de leitura, assegurando que tenham a mesma importância dada às demais. Ensinar língua portuguesa, ensinar matemática, ciência, geografia,
é tão importante quanto formar um leitor. A leitura, ela vai trazer diversos benefícios na vida dessa criança quando ela for adulta, durante toda a sua formação. Então, a literatura em si é tão importante quanto qualquer uma dessas outras disciplinas. Ler por si só já é um trabalho. Não é preciso que a cada texto lido se siga um conjunto de tarefas a serem realizadas. Não precisa passar um texto e depois pedir um resumo. Passar um texto, depois uma ficha de leitura. Não tem essa necessidade, tá certo? Pode ser um trabalho, uma leitura. Vamos sentar, fazer uma roda de leitura com as crianças. Cada um pega um livrinho, vamos passar aqui 5, 10 minutos lendo. Vamos conversar sobre o que a gente leu. Não necessariamente um trabalho além do que a leitura em si. O professor deve permitir que também os alunos escolham suas leituras. Fora da escola, os leitores escolhem que leem. É preciso trabalhar o componente livre da leitura, caso contrário, ao sair da escola, os livros ficarão para trás. O aluno ele também deve escolher o que ele quer ler, tá? Ele pode ir na biblioteca pegar um livro, ele pode até lhe pedir um livro emprestado. Mas ele precisa ter essa independência. Porque senão, se ele for ler só o que for passado pela escola, ele vai associar a leitura à obrigatoriedade escolar. A escola deve organizar-se em torno de uma política de formação de leitores, envolvendo toda a comunidade escolar. Mais do que a mobilização para a aquisição e preservação do acervo, é fundamental um projeto coerente de todo o trabalho escolar em torno da leitura. Todo professor não apenas o de língua portuguesa, é também o professor de leitura. Tá? A leitura ela é interdisciplinar. Eu posso pegar um livro e posso falar de geografia, de ciências, de história. A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Ou Viagem ao Centro da Terra, do mesmo autor, pode ser usado em aulas de geografia, língua portuguesa e ciências. É uma leitura interdisciplinar. Então, não somente o professor de língua portuguesa vai falar sobre literatura. Todos os outros professores são formadores literários. Todos eles carregam essa bagagem, tá? E a escola precisa ter essa mobilização. É por isso que nós temos tantos projetos de leitura, desde do berçário até o 3º ano do ensino médio, tá? Porque a escola, ela deve participar dessa formação necessária do leitor. Ela deve estar inserida com projetos, mas não é qualquer projeto. Projetos construídos, né? Com objetivos específicos, objetivos a serem alcançados, objetivos realistas, tá? Não é só, tipo, vamos fazer algo e deixar morrer pela metade, né? Ou não continuar, ou um projeto ter objetivos que não são alcançáveis, tá bom? Toda a escola deve trabalhar em cima disso. A importância da leitura. Qual a importância da leitura? Como eu falei, a leitura ela vai trazer, né, essas melhorias e essa outra forma de ver o mundo na vida dessa criança. Então, por que é tão importante ler? Na função psicológica da criança, pela literatura, crianças e adolescentes vão conhecendo e desenvolvendo sua cognição, além de lidar com questões da ordem do inconsciente. A fantasia, a imaginação e a ficção permitem que cada pessoa possa lidar com diferentes conflitos e, assim, aprenda a lidar com sentimentos essencialmente humanos, como ansiedade e raiva. Quando você sente e você vê como a outra pessoa na sua leitura está lidando e você se conecta com aquela pessoa, te ajuda a lidar com aquilo que você está sentindo. Por isso que muitos livros infantis e muitos livros, inclusive para adolescentes, vão falar dessa fase de transição e vão trazer muitas situações que acontecem nessas fases, que é para que a criança se conecte com aquela leitura e consiga melhorar, consiga ver outras formas de como lidar com aquilo que ela mesma sente. Função formativa. Apesar de não ter a responsabilidade de ensinar, a literatura permite que o leitor tenha acesso aos conhecimentos desenvolvidos pela humanidade ao longo dos tempos. Assim, lendo, adquirimos vocabulário, referências, temos acesso a saberes e a outras formas de ver o mundo.
A leitura, ela te leva para locais onde você nunca imaginou pisar, você nunca imaginou estar. A partir da leitura, você pode conhecer a cultura de outro país. Como a Índia, você pode conhecer a cultura do Japão. Ou você pode conhecer novas invenções. Você pode visitar situações do passado ou imaginar o futuro. São saberes que você adquire a partir dos livros literários, a partir da contação de histórias. Função de reconhecimento do mundo. Os textos literários que lemos permitem que o leitor se e do ser coloque na pele de outras pessoas, que viva outras vidas e que passe por experiências que não passaria se não fosse por meio da leitura. Assim, nesse processo, ele reconhece e compreende melhor o mundo e até mesmo entende melhor a sua interioridade. Como eu falei lá no começo, a partir da leitura ele tem um melhor conhecimento de mundo, uma melhor visão do que tem à sua volta e do que ele próprio sente. Então, a partir daí, ele consegue lidar melhor e aprender sobre as mais diversas situações. A leitura literária é um processo em que um leitor, com seu ponto de vista, seu olhar sobre o mundo, entra em contato com outro ponto de vista, criado por um autor e materializado em uma obra literária. Tal descrição pode fazer parecer que a leitura literária é algo formalizado e que somente compete a crianças maiores. Porém, isso não é verdade. É possível proporcionar leituras literárias para todas as faixas etárias. E estamos falando também da educação infantil. Quando a gente para pensar nessa ideia da questão da leitura de forma formativa e que ela vai formar o leitor e que ela vai apresentar, às vezes a gente começa a acreditar que da educação infantil isso já não funciona tanto. Só que é muito pelo contrário. Porque na educação infantil é quando a gente tem aquela fase da criança mais curiosa, que ela quer conhecer tudo, ela quer saber de tudo. E a leitura literária, ela tá ali para ajudar a atiçar e a aumentar essa curiosidade. A ideia não é que sane todas as dúvidas, mas que traga mais dúvidas. A gente vai ter duas teorias literárias, né? Duas teorias de recepção literárias. A primeira se chama teoria recepcional. E é em cima dessas teorias que a gente vai embasar as nossas metodologias de trabalho, tá? A teoria recepcional ela é desenvolvida pelas pesquisadoras Vera Teixeira de Aguiar e Glória Bordini. Ela é a mais utilizada atualmente, tá? E ela vai falar de como o leitor recebe o texto. Não importa, muitas vezes, o que o autor quis dizer, e sim como o leitor interpreta. Trata-se da metodologia recepcional. Ela leva em conta a perspectiva do leitor. Seria o leitor um protagonista do ato da leitura, já que é ele quem preenche os espaços em branco, os vazios do texto. Além disso, todo leitor tem um horizonte de expectativa, um ponto de partida, um repertório que o faz conhecer o mundo, um interesse de leitura. O professor, o educador ou o mediador deve interrogar e conversar com a criança e o adolescente para entender qual o seu horizonte de expectativa e, a partir dele, sugerir leituras, fazer práticas que possam ampliá-lo. Então, como essa é a mais utilizada, a gente vai partir dela, tá? A teoria recepcional, como eu já falei no início, ela vai trazer essa ideia de que o leitor é o protagonista, não o autor. É o leitor que faz a interpretação do texto. É ele que, a partir do seu conhecimento de mundo, vai construir, né, a sua interpretação, as suas ideias, a sua leitura, tá? Então, essa teoria, ela não vai partir do autor, e sim do leitor. E como trabalhar? Primeiro de tudo, você vai determinar um horizonte de expectativas. Você vai conversar com seu aluno e perguntar o que ele espera. O que ele gostaria? Como eu falei antes, faz uma roda, pergunta aos seus alunos o que eles andam consumindo, o que eles andam ouvindo, o que eles andam assistindo. E a partir daí, você constrói as suas indicações. O atendimento do horizonte de expectativas é você montar as suas leituras, a sua lista de leituras com seus alunos, a partir dessa determinação de horizontes. A ruptura do horizonte de expectativas. E aqui fica uma dica de filme para vocês assistirem, chamado Escritores da Liberdade, onde a professora envia para que os alunos leiam Anne Frank, porque parece muito as histórias, né? A ideia do gueto, da exclusão e etc.
E existe a ruptura do horizonte de expectativas, que é quando a Anne morre. E para uma das alunas que está lendo o livro, aquilo para ela acaba sendo um veredito, porque ela se via muito na Anne Frank. E aí ela chega para questionar a professora. Então esse é o meu fim, e é a partir daí que você questiona o horizonte de expectativas. Será que é o seu fim ou será que você pode fazer outra escolha? Será que você pode caminhar de forma diferente? Em que ponto você e ela se parecem tanto? Da onde saiu essa conexão? E começar a trabalhar a partir daí. E a ampliação do horizonte de expectativas. A partir do momento que a aluna começa a responder esses questionamentos a partir dela, ela amplia esse horizonte. E aí ela começa a ter outro leque de visões, outro conhecimento de mundo. E aí várias outras formas de expectativa. Tá? O exemplo do Escritores da Liberdade é um exemplo muito abrupto e muito pesado. A gente pode estar falando simplesmente da criança estar lendo um livro e o personagem principal ou algum personagem falecer, ou o personagem principal entrar em um problema muito grande, ele achar que ele nunca vai conseguir passar por aquilo, e a partir dessa ruptura de expectativa, das perguntas que eles vão começar a fazer, você começar a desenvolver esses questionamentos para que eles próprios respondam e aumentem aí o seu horizonte. Letramento literário. O que é isso? Isso aqui é muito importante porque está conectado diretamente com aquela responsabilidade da escola. A escola não deve só ensinar a decodificar um texto, mas se interpretar. O letramento em si, ele vai ser só a decodificação. O letramento literário, ele vai estar ligado diretamente à interpretação. Pode ser compreendido como conjunto de práticas sociais que usam a escrita literária, compreendida como aquele cuja especificidade maior seria seu traço de ficcionalidade. Ainda de acordo com a autora, o letramento literário é a condição daquele que tem a capacidade de ler e de compreender gêneros literários, mas, acima de tudo, aprendeu a gostar de ler literatura, optando por esta como escolha por gosto e não somente por obrigação. Quando a gente alcança o letramento literário, é quando a gente alcança aquele aluno ou que aqueles alunos, eles entrem aí nesse gosto pela leitura. Onde eles vão ler porque eles querem. Eles vão ler não porque a professora passou um texto, mas porque o livro está ali disponível e ele tem curiosidade, ele quer saber mais. Tá? O letramento literário é algo muito importante se acontecer na escola, principalmente nesses primeiros anos, até ali o 5º ano. Tá? Quer dizer que depois isso não ocorra? Ocorre, muitas vezes, inclusive. Muitas vezes os alunos começam a sentir esse gosto pela leitura depois dos 13 anos, 14 anos, tá? Mas é muito importante que isso seja ali incentivado na infância, para que quando eles estiverem nessa idade, eles tenham esse interesse. Antes de tudo, precisa-se ser um leitor. Ensina-se pelo exemplo. Não adianta você ensinar literatura, você ensinar leitura e você não ler. Eu tenho um exemplo dentro de casa. Minha filha de 14 anos entrou na fase de leitura voraz. Ela tá lendo tudo. Porém, mesmo eu sendo uma leitora voraz, mesmo eu tendo uma biblioteca em casa, durante muitos anos ela não mostrou esse interesse. Para ela não fazia tanta diferença. Até que eu comecei a comprar livros a partir do que eu via ela assistindo. E aí ela começou a demonstrar um interesse sim, um interesse não. E explodiu com um filme específico que ela assistiu. Eu já tinha comprado o primeiro livro. E aí ela leu, por conta que ela queria saber o que ia acontecer depois do final desse filme, que ainda não foi gravado o segundo. E quando ela percebeu, ela tinha terminado uma série de 6 livros. E já estava entrando no próximo. Só que desde que minha filha nasceu, ela me vê com um livro na mão. Então, o exemplo de se estar lendo dentro de casa, ou dentro da sala de aula, ou dentro da escola, ou o simples fato de você sentar para ler com seus alunos, faz com que eles te vejam como exemplo. Lembre-se, você é a referência de boa parte desses alunos. Então, eles vão se referenciar em você. E se você é um leitor ou uma leitora, é em você que eles vão se espelhar.
Então, não adianta você ensinar literatura e não ler. É a base, é a primeira coisa que você precisa fazer. Coisas que a gente precisa lembrar quando a gente está ensinando literatura. Primeiro, o aluno tem voz e deve participar do processo de interpretação. Você não deve dar resposta do que o livro quer dizer, do que o autor queria passar. Não, deixa esse aluno interpretar por ele mesmo. O que é que ele acha? O que é que ele pensa? Quais são os questionamentos que ele traz a partir da leitura? A partir do mundo dele. Porque o seu mundo é um, o mundo dele é outro, a geração dele é outra. As gerações elas vão ter visões diferentes. Um exemplo muito claro de visões diferentes é a novela agora da Odete Roitman. Quando ela passou antes, a Odete teve uma recepção. Passando agora, a Odete está tendo uma recepção completamente diferente. Tanto que ela está sendo maior do que a própria protagonista da trama. O que não aconteceu no passado. Diferença de gerações. Tá? Então, os questionamentos que os seus alunos vão trazer a partir de um livro são completamente diferentes dos questionamentos que provavelmente você tem. Tá? Então, deixa ele ter essa voz, deixa ele perguntar, deixa ele interpretar por si só. Lembre-se, o processo é longo e você, como professor, precisa se colocar no lugar do aluno. Você não vai fazer os seus alunos lerem em uma semana, em um semestre. Isso é algo passos lentos, é um processo extremamente lento e você precisa sempre lembrar que o aluno vai ter outros interesses além da leitura. A leitura precisa ser um desses. Não precisa ser o mais importante, mas precisa ser um desses muitos interesses que ele tem. É um processo exaustivo, é um processo cansativo, é um processo lento e que você precisa ter consciência e de como você vai construir para que isso fique mais fácil para você e para o seu aluno. A formação literária deve acontecer de forma interdisciplinar. Como eu falei, a formação literária ela não deve acontecer somente nas aulas de língua portuguesa. Ela deve aí pegar todas as outras temáticas, de todas as outras disciplinas, tá bom? O máximo que você conseguir, para que ela possa ser utilizada de várias formas diferentes, inclusive professoras polivalentes, né? Que aí você pega um texto e você consegue trabalhar em todas ou na maioria das aulas que você dá, né? A interdisciplinaridade, como eu falei com o exemplo do Júlio Verne. Contato com os mais variados tipos de texto. Isso está sendo repetido várias vezes para deixar claro que não é só a prosa que monta o leitor, não é só o livro de 200 páginas, não é só o livro de 300 páginas. A poesia, o teatro, a tragicomédia dentro do teatro, contos, crônicas. Existem vários outros tipos de texto que formam o leitor. E ele precisa ter contato, ele precisa conhecer todos esses tipos de texto. Às vezes ele só não é leitor ainda porque ele não encontrou um tipo de texto que ele se identifica, tá? E o mais importante, toda leitura é válida. Tudo que seu aluno lê é importante. Provavelmente o seu aluno é um leitor assíduo. Ah, porque já lê. A gente lê legenda do Instagram. A gente lê story. A gente lê fofoca. Tá? Todo mundo lê constantemente. Todo mundo é um leitor ávido. Nós só não lemos textos literários. E aí, muitas vezes, o aluno vai ler um texto literário como os mangás, que estão muito em alta na geração atual, por conta dos animes, né, do consumo de animes, e aí o aluno está lendo o mangá e muitos professores menosprezam. Porque não é um cânone, porque não é um clássico, porque não é uma obra de algum autor renomado, né? E isso é muito complexo, porque o aluno está lendo. Ele só não está lendo o que você quer que ele leia. Então, a gente precisa entender que toda leitura é válida e a maioria, ou 99,9% delas, se encaixam dentro da formação literária. Então, a gente não pode estar julgando o aluno que está iniciando a leitura se ele está lendo algo que ele gosta, tá? E que metodologias eu posso utilizar dentro de sala de aula? A primeira que a gente usa lá com os bebezinhos, né, ali no berçário, normalmente é a contação de histórias.
E ela vai muito além de somente ler essas histórias para os alunos. É o momento de manuseio e contato com os livros. E com o tempo, eles devem ser estimulados a participar, seja lendo falas ou interpretando os personagens. Pode-se usar dedoches, fantoches, entre outros meios para atrair esses leitores. Gente, a contação de história ela não deve ser só você sentado lendo a história e os alunos ao redor. A contação de história ela tem que ser um momento que incentive esses alunos a quererem ver o livro. Não é só ser uma peça, não é só ser os fantoches, tá? Pode até ser no primeiro momento para chamar atenção, mas eles precisam ter o contato com a obra, pegar, folhear, olhar as figuras, tá? Então a gente sempre precisa lembrar que a contação de história vai além de só ler aquilo. Tem que ter o contato do aluno com a obra, provavelmente de preferência física, que ele consiga pegar, que ele consiga tocar. Na infância, o concreto e o visual são aspectos muito importantes. Então, após a leitura de uma história em sala, é importante que não pare por aí. E aí podem ser realizadas várias outras atividades. Eles podem fazer o personagem principal com algum material, eles podem desenhar sobre, eles podem fazer reconto das histórias, tá? Isso é uma coisa que acontece muito, é as crianças chegando em casa, contando a história que foi contada na escola. Isso é de extrema importância, porque mostra como o contato delas com a história foi bom e de como elas conseguem fazer ela recontar isso. E essas atividades, quando eles fazem, elas ajudam na fixação, não só da história, mas como da importância do que aquilo foi para eles, tá? Então, a contação de história ela não deve morrer só na contação. Você pode construir outras atividades formativas em cima disso. Momentos diários ou semanais de leitura são de extrema importância. Pode-se montar a partir da idade das crianças, desde leituras semanais para os alunos, como Clube do Livro, debates, entre outras atividades, para estimular cada vez mais, até que vire um hábito na vida desses alunos, tá? Precisa acontecer, gente, dentro de sala de aula. Não pode ser algo esporádico. Só quando tiver o projeto na escola. Não. Precisa ser algo constante, costumeiro e que precisa acontecer com certa frequência na rotina escolar. Não só quando tem aquele projeto literário que você precisa apresentar ou que a direção lhe pede. É algo que tem que estar dentro da sua rotina com seus alunos. Como eu posso fazer isso dentro de sala de aula? Como eu posso deixar isso mais atrativo? Eu posso fazer uma entrevista com um personagem, né? Pedir para um aluno se vestir como personagem, e os outros alunos montem uma entrevista, ou você mesmo ir como personagem ou autor, e eles perguntarem, ou, dependendo, você levar o próprio autor à sua escola. Por que não? Para que os próprios alunos perguntem. Literatura e música, né? Você trabalhar aí paródias, você trabalhar aí realmente músicas que se ligam diretamente aos livros. Adaptação da história, com criações audiovisuais ou peças, tá? Essas duas estão extremamente ligadas. Você pode adaptar a história como? Criando um livro, fazendo um audiobook, uma peça, fantoche, tá? Eles deixam essa criatividade a cargo deles, mas faça com que eles tenham contato com esse texto. Fabricação de um livro. Os alunos, eles podem escrever o livro e você pode lançar e botar ele das mais diversas formas. Pode ser um livro físico, onde eles escrevem a história e você grampeia todos juntos e apresenta para os pais, né? Onde cada um leva para casa o seu. Pode ser um livro na Amazon, né? Eu tenho 2 turmas que já lançaram livros no KDP, né? Que são os livros que estão na Amazon atualmente, a partir dos textos que eles construíram em aulas específicas para isso. A Caça ao Tesouro Literária. Essa aqui eles leem um livro e você vai deixar dicas sobre esse livro da escola inteira. E aí eles vão tentando desvendar essas dicas a partir do que eles leram. E o mais famoso, o Clube do Livro, onde os alunos vão ler ou um livro em conjunto ou vários livros diferentes e você vai ter aquele encontro mensal ou semanal ou bimestral, depende da sua metodologia, tá? Para que esses alunos falem sobre a leitura deles.
Todas essas atividades, elas vão te ajudar a conectar não só o texto, mas o aluno à realidade literária. Indicações. Eu estou deixando aqui indicações para crianças acima de 8 anos, tá? Por que é que não tem tantas indicações infantis? Porque normalmente escolas de ensino infantil, elas disponibilizam essas histórias com mais facilidade. Os livros já passam por uma curadoria, né, ali para ser enviado para as escolas ou para ser colocado como material paradidático. Já para os adolescentes não é tão simples. Então, a gente vai ter aqui o Diário de um Banana, o Diário da Princesa, Anne Frank com um foco gigantesco em interdisciplinaridade. O Menino do Pijama Listrado também. A Droga da Obediência do Pedro Bandeira, O Alto da Maga Josefa e Minha Vida Fora de Série. São livros onde boa parte dos protagonistas, se não todos, tem a mesma idade dos alunos com que você está dando aula em sala de aula. Isso vai fazer com que a conexão seja mais fácil e vai fazer com que eles vejam esses temas. Todos esses livros trazem um tipo de temática específica que acontece na vida dessas crianças e desses adolescentes, tá? Essas conexões, elas acontecem e facilitam muito o próprio conhecimento, o autoconhecimento desse estudante. Um dos nossos maiores problemas: leitura versus internet, né? A internet, ela tem levado o consumo, né, de plataformas como TikTok, Kawaii, Instagram. Eles acabam levando o aluno a ter cada vez menos interesse pelos livros. E isso é um desafio. Acredito que seja o maior desafio das últimas gerações de professores. E como eu conecto leitura e internet? Como eu faço com que essas duas coisas possam caminhar juntas? As orientações curriculares, desde 2006, tá? Elas já falam da relevância dessa mudança para a área educacional. A escola que se pretende efetivamente ser inclusiva e aberta à diversidade não pode ater-se ao letramento da letra, mas deve, isso sim, abrir-se aos múltiplos letramentos, que, envolvendo uma enorme variação de mídias, constroem-se de forma multissemiótica e híbrida, por exemplo, nos hipertextos, na imprensa ou na internet, por vídeos ou filmes e etc. Aqui a gente sai somente do aluno criar aí o pensamento crítico a partir das suas leituras e entrar aí no multiletramento, né? Há muitas crianças, antes mesmo de saber falar, elas já sabem mexer no celular. Antes de saber ler, elas já sabem mexer em plataformas, baixar jogo, comprar moeda de jogo, tá? Isso é um tipo de letramento, né? O letramento digital, eles sabem, eles entendem tudo do digital, mas não tem pensamento crítico. Então, precisa se unir essas duas coisas. E a escola, ela precisa trabalhar. A gente não tem como mais tirar a internet, tirar as plataformas da nossa vida. A gente precisa saber trabalhar aí lado a lado com elas. E para isso, a gente vai ter algumas, né, formas de fazer isso. Primeiro, a gente vai ter o Leia para uma Criança do Itaú, que é um site, tá? Onde você pode aí indicar para que os alunos abram no próprio celular. E aí vão ter audiobooks, vão ter livros. Não obrigatoriamente ele vai precisar ter o livro em mão, que é de suma importância. Mas ele vai ainda ter contato com o texto literário. A gente pode usar redes sociais? Sim, existe inclusive uma rede social exclusiva para livros. Aqui no Brasil, a brasileira, que é o Scoob. E a gente vai ter uma internacional que é o Goodreads, onde as pessoas compartilham não só suas leituras, como seus sentimentos e as suas visões ali a partir do que eles estão lendo. É de extrema importância que a gente alie aí as redes sociais, tá? A leitura. Porque senão os alunos não vão se interessar tanto, porque é mais fácil ficar mexendo no celular. E como a gente pode fazer isso? A partir das redes sociais próprias de leitura, como o Scoob, a partir de influencers literários que existem em todas as plataformas,
tá? Existem youtubers falando de livros, existem influencers no Instagram falando de livros, existem pessoas no TikTok falando de livros, e isso vira uma influência para que essa criança queira ler mais. Lembrando que sempre muito cuidado com a faixa etária. E aí a gente aqui entra na ideia do Wattpad Fanfics. O Wattpad foi uma plataforma utilizada durante muitos anos para colocar as fanfics, que são essas histórias que nascem a partir de determinados livros. Um fenômeno mundial adulto, deixando muito claro, um fenômeno mundial adulto atualmente, nasceu a partir de Star Wars, que são os livros da autora Ellie Hazelwood. Eles nasceram a partir de uma fanfic que ela escreveu e foi colocada no Wattpad entre os dois protagonistas da última trilogia de Star Wars. Então, nesse site é colocado essas fanfics e, às vezes, o aluno vê um filme, acha interessante e acaba achando uma história inventada por alguém nesse site, no Wattpad. Lembrando e deixando claro mais uma vez, classificação indicativa, a partir daqui, a partir da internet, inclusive, é uma das coisas mais importantes. Não indique um livro ou não veja o seu aluno lendo um livro que não é para a classificação indicativa dele e deixe ou escolha, tá? O impacto é tão grande do que ele vê um filme que não é, ou até maior, porque ele começa a se conectar com algo que não é da fase dele ainda e começa a ver coisas muito mais à frente e acaba tendo confusões absurdas de sentimentos, de realidades, de visões de mundo. Então, você precisa estar sempre muito preocupado com a faixa etária. Podcasts literários, tá? Existem. Você pode pedir para que seus alunos criem um podcast para falar sobre livro. Você pode pedir para que os seus alunos ouçam um podcast sobre livro. E aí também tem aqui, ó, que eu coloquei aqui no final, os audiobooks, que está diretamente ligado ao podcast, né? Que são esses livros que você pode ouvir. Então, você também pode estar indicando aquele aluno que você vê que ele não tem tanto tempo de concentração, que ele não consegue ficar tanto tempo ali sentado segurando o livro. Você pode colocar, né? Pedi-lo para fazer outra atividade enquanto ele está ouvindo. A gente também vai ter links e hipertextos. Na Wikipédia, quando você abre uma página, algumas palavras ficam azuis e quando você clica, ele te leva para outra página. Isso se chama hipertexto, tá? É o tipo textual que surgiu com a internet, que vão abrindo outros tipos de texto a partir de um, tá bom? Então, você pode utilizar isso a partir da pesquisa interdisciplinar. Usando Anne Frank de exemplo de novo, vamos supor que seus alunos leram Anne Frank. E aí eles foram pesquisar quem é Anne Frank na vida real, a partir de um link. E a partir desse link eles abriram e lá eles vão parar em outro link que fala sobre Segunda Guerra Mundial, que vai parar em outro link que vai falar sobre a problemática racial. E por aí vai. Isso se chama hipertexto. É um texto dentro de um texto dentro de outro texto, tá? Que vai se abrindo dentro da internet. A gente consegue fazer, sim, essa junção de internet e leitura. Leitura não verbal, né? A leitura que a gente consegue ver aí a partir das imagens, a interpretação visual, tá? Das crianças. A gente pode utilizar, sim. Inclusive, uma das coisas que devem ser utilizadas dentro da sala de aula atualmente, como eu já falei, pela explosão dos animes, são os mangás. As HQs, que trazem um pouco dessa leitura não verbal, que vão trazer muito mais da imagem, né, do que do texto. Então, é algo que atrai muitos alunos e que deve ser inserido em sala de aula. Muita gente começou a ler com Turma da Mônica, tá? Então, é algo que deve estar inserido e que deve trazer aí como importância e não como detrimento da leitura, tá? Se tá lendo, é importante. A leitura dinâmica, que aí já é mais focada nos adolescentes, tá? Que é aquela leitura que você lê algumas partes do texto e aí você entende o que o texto está querendo falar. Muitos adolescentes utilizam isso, não é a forma correta de letramento literário, mas com a nossa atualidade, com a atualidade e os problemas que a gente está tendo com a internet,
é uma leitura a ser levada em consideração. É correta? Não. Deve acontecer? Não. Mas dependendo do aluno, aquele aluno que está iniciando na leitura, se você for criticar esse tipo de leitura que ele fez, é capaz dele não ler mais nada. Então, a leitura dinâmica, às vezes, é uma forma de início e que você vai aí trabalhando uma forma para que esse aluno leia um pouco mais. Textos curtos para início de leitura é de extrema importância, tá? É muito mais prático você trabalhar conto. Você trabalhar um conto, uma crônica, uma poesia, tá? Para que o aluno não se assuste com o tamanho da obra. E, por final, algo muito utilizado atualmente, que são os dispositivos para leitura. Existem N dispositivos que você pode ler, tá? Aplicativos de celular também, que você pode estar indicando para os seus alunos. Como dispositivo exclusivo para leitura é o Kindle, que é vendido na Amazon. E ele é um dispositivo e um aplicativo. E nesse aplicativo existem alguns livros gratuitos, outros não, que podem ser pegos aí em promoções. Então, o aluno pode baixar esse aplicativo no celular e fazer leituras por esse celular. Não só isso, como leitores de PDF, leitores de EPUB, que são tipos específicos de texto, né, de formatos de texto, onde você pode baixar o livro e enviar para que os seus alunos leiam pelo próprio dispositivo do celular. Tá? Então, existem as mais diversas formas de você conectar dispositivos eletrônicos, internet e a formação de leitor. O que não deve ser esquecido é que o livro não substitui nada disso. O livro em si, o livro de papel, a mensagem que ele passa, o texto literário é insubstituível na vida da criança. E que ela deve ser estimulada a se transformar nesse leitor. Obrigada pela aula, gente. Qualquer dúvida eu vou estar à disposição.